Olá, nós somos o grupo PET Engenharia Elétrica do CFET-MG Campus Nepomuceno e seja bem-vindo à aula 4 do curso Nivelamento em Matemática. Na aula de hoje, iremos falar sobre o conjunto dos números reais. Sobre o conjunto dos números reais, iremos abordar os seguintes tópicos: definições e propriedades, operação com irracionais e racionalização, certo? Então vamos para a aula de hoje. Antes de mais nada, vamos definir o conceito de conjunto numérico. Pode-se caracterizar um conjunto como sendo uma reunião de elementos que possuem características semelhantes. Caso esses elementos sejam números, tem-se então a representação dos conjuntos numéricos. Existem 5 conjuntos numéricos que são considerados fundamentais, por serem os mais utilizados em questões relacionadas à matemática. São eles: conjunto dos números naturais, conjunto dos números inteiros, conjunto dos números racionais, conjunto dos números irracionais e o foco da nossa aula de hoje, que é o conjunto dos números reais. Vamos então aprofundar um pouco mais a respeito do conjunto dos números reais. Os números reais formam um conjunto que envolve os números positivos, negativos, decimais, fracionários, zero, além das dízimas periódicas e não periódicas. Ou seja, o conjunto dos números reais é formado pelos conjuntos naturais, os inteiros, os racionais e os irracionais. Veremos agora um pouco mais sobre cada conjunto. O primeiro é o conjunto dos números naturais, que é representado pela letra n. Esse conjunto é formado pelos números positivos e o zero. O segundo é o conjunto dos números inteiros, representado pela letra z. Esse conjunto é formado pelos elementos dos números naturais e os números inteiros negativos. É possível dizer, então, que todo número natural é inteiro, mas nem todo número inteiro é natural. Dessa forma, afirma-se que o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros. Outro conjunto é o conjunto dos números racionais, que é representado pela letra Q. Esse conjunto é composto pelos números naturais, inteiros, decimais, fracionários e dízima periódica. É possível afirmar que todo número inteiro é racional, mas nem todo número racional é inteiro. Assim, o conjunto dos números inteiros está contido no conjunto dos números racionais. E por fim, tem o conjunto dos números irracionais. Esse conjunto é formado pelos números infinitos e não periódicos, isto é, aqueles que não podem ser representados na forma fracionária. Observe o exemplo a seguir. Esse conjunto não está contido em nenhum dos outros três, ou seja, nenhum número irracional é racional, inteiro ou natural. Assim, da união do conjunto dos números racionais com os números irracionais, obtemos o conjunto dos números reais. Pode-se dizer também que o conjunto dos números reais é formado por todos os números que podem ser localizados em uma reta numérica. A reta numérica é uma forma gráfica de representar os números reais. Essa linha é infinita, segue em qualquer direção e tem o zero como ponto central. À direita estão os números positivos e à esquerda os números negativos. Para cada número que pertence ao conjunto dos números reais, existe apenas um ponto nessa linha. Há ainda um subconjunto relacionado com os números reais, que são chamados de intervalos. Sendo A e B números reais e A menor que B, tem-se os seguintes intervalos reais: intervalo aberto de extremos, intervalo fechado de extremos, intervalo aberto à direita de extremos e intervalo aberto à esquerda de extremos. Agora, para fixar melhor o conceito do conjunto dos números reais, vamos resolver um exercício. O exercício é: a respeito dos conjuntos numéricos, de suas definições e das relações de inclusão existentes entre eles, assinale a alternativa verdadeira. Vamos analisar as alternativas. Letra A.
O conjunto dos números naturais é formado pelos números inteiros positivos. Essa alternativa está incorreta, pois o conjunto dos números naturais é formado pelos números inteiros positivos e também pelo zero, que é um inteiro nulo. A letra B fala o seguinte: o conjunto dos números inteiros é formado por todos os números inteiros positivos e negativos. Essa alternativa também está errada, e pelo mesmo motivo da letra A. O conjunto dos números naturais é formado pelos inteiros positivos e negativos, e também pelo zero, que é nulo. A letra C fala que o conjunto dos números racionais contém o conjunto dos números reais. Essa alternativa também está incorreta, pois é o conjunto dos números reais que contém o conjunto dos números racionais. Portanto, a alternativa correta é a letra D, onde diz que o conjunto dos números inteiros contém o conjunto dos números naturais. Vamos falar agora sobre o segundo tópico da aula de hoje, que é operação com irracionais. Como já foi dito nessa aula, o conjunto dos números irracionais são números decimais, infinitos e não periódicos, e não podem ser representados por meio de frações. Iremos ver então como funcionam as operações soma, subtração, multiplicação e divisão para esse conjunto. O primeiro caso é quando envolve um número irracional com um número racional. Nesse caso, o resultado será um número irracional. Veja os exemplos a seguir. O segundo caso é quando envolve dois números irracionais. Nesse caso, o resultado pode ser tanto o número irracional como o número racional. Vejamos alguns exemplos. Nesses exemplos, os resultados são números irracionais. Já nesses outros, os resultados são números racionais. Vamos agora ver um exercício a respeito dos números irracionais. Sendo m e n dois números irracionais, qual das alternativas a seguir é correta? Letra A. M mais m é um número irracional. Letra B. M vezes n não é um número irracional. Letra C. M menos n é um número irracional. Letra D. M dividido por n não é um número irracional. E letra E. Nenhuma das alternativas anteriores. A resposta correta para esse exercício é a letra E, pois as operações aritméticas de adição, subtração, multiplicação ou divisão envolvendo números irracionais podem ter como resultado um número racional ou um número irracional. Iremos agora abordar o terceiro e último tópico da aula de hoje, que é a racionalização. A racionalização é um procedimento cujo objetivo é transformar uma fração com denominador irracional em uma fração equivalente com denominador racional. Sendo assim, racionalizar consiste em multiplicar o denominador e o numerador por um mesmo número. Esse número escolhido é chamado de conjugado. Há basicamente três métodos de racionalização. O primeiro método é quando o denominador é uma raiz quadrada. Vamos analisar um exemplo. Nesse exemplo, temos 1 sobre raiz de 5. No caso em que se encontra uma raiz quadrada no denominador, deve-se multiplicar em cima e embaixo pela mesma raiz. Portanto, o fator racionalizante nesse exemplo será raiz de 5. Isso ocorre pois a multiplicação pela mesma raiz elimina um radical de índice 2. Observe. Portanto, multiplicando o numerador e o denominador pelo mesmo valor, chegamos ao resultado final. O segundo caso é quando o denominador é uma raiz não quadrada. Vejamos o caso geral a seguir. Nesse caso, o fator racionalizante será, pois a multiplicação elimina o radical. Observe. Vejamos um exemplo. Temos a expressão 1 sobre raiz cúbica de 5. Logo, o fator racionalizante será raiz cúbica de 5 elevado ao quadrado, pois, ao multiplicá-lo pelo denominador da expressão original, o radical será eliminado.
Multiplicando o numerador e o denominador, chega-se ao resultado final. O terceiro caso é quando o denominador é uma soma ou diferença de dois quadrados. Para esse caso, tem-se os seguintes fatores racionalizantes. Vamos observar um exemplo. Temos a equação 1 sobre raiz de 3 mais raiz de 5. O fator racionalizante é raiz de 3 menos raiz de 5. Logo, o resultado será. E com isso, chegamos ao fim da aula 4. Caso tenha alguma dúvida da aula de hoje, deixe nos comentários do vídeo. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal e de acessar as nossas redes sociais.